Olá a todos, olá pessoal. Meu nome é Cristiano Almeida e o grande objetivo deste canal é a remissão de Judas Iscariotes, a revelação do íntegro evangelho e com isso trazer o grande plano e mensagem de salvação de Jesus Cristo. Tudo isso, todas essas três falas, todas essas três afirmações naturalmente estão ligadas. Neste segundo vídeo, né? O anterior, eu abri o vídeo com um vídeo mais novo, que é o anterior a este. Neste segundo vídeo, já informando para vocês, é o que está na capa do vídeo, na thumb do vídeo, nós vamos ter uma primeira experiência de montagem desse gigantesco quebra-cabeças teológico. Essa é a minha teoria, que os 4 evangelhos são um gigantesco quebra-cabeças teológico. E neste segundo vídeo, é claro que o canal tem outros vídeos, mas eu abri o vídeo, como eu disse agora há pouco, com o vídeo anterior e, portanto, neste segundo vídeo, o objetivo é confirmar, é comprovar, né, atestar aqui na observação do quebra-cabeças 4 evangelhos que Judas Iscariotes não participou do ritual eucarístico, do momento eucarístico. Esse é o objetivo desse vídeo e ao final do vídeo nós vamos entender por que a importância de passar por essa primeira experiência de montagem, né, através dos 4 evangelhos e provar que Judas Iscariotes não participou do ritual eucarístico, daquele momento que Jesus parte o pão, simbolizando a carne dele, e reparte o vinho, simbolizando o sangue. Judas não participou desse momento e nós vamos agora confirmar digamos assim, essa verdade, esse fato teológico. Antes disso, eu gostaria de lembrar aqui três afirmações muito importantes que estão no vídeo anterior. Querendo dar uma lembrada melhor, ou você que está vendo esse vídeo agora, vá dar uma observadinha no vídeo anterior que você verá um pouco mais desenvolvido sobre essas três afirmações que eu vou lembrar agora e que fiz no vídeo anterior. Primeiro, no Evangelho de Judas, né, no Evangelho que assim foi chamado Evangelho de Judas, que eu falo no vídeo, Jesus convida Judas para um grande plano de salvação, e Jesus faz essa promessa a Judas. Judas, no início do fim, você ascenderá sobre esta geração. Jesus diz que quando Judas ascendesse sobre esta geração, isso marcaria o início do fim. Isso é uma promessa de Jesus para Judas. Uma promessa de Jesus para Judas. Que Judas iria ascender sobre esta geração, iria passar de uma posição de inferioridade para uma posição de superioridade, ia passar de uma posição naturalmente de traidor para a posição do discípulo que mais o amou, que mais o compreendeu. Isso é uma promessa de Jesus. A segunda afirmação que quero lembrar agora é que Jesus está nos evangelhos, que diz assim: quando o evangelho for pregado, quando a boa nova for pregada por todo mundo, então virá o fim, né? Paulo diz lá atrás que o evangelho havia já sido pregado por todo mundo. A questão é que o evangelho, a boa nova que nós temos na mão, é uma boa nova incompleta. O evangelho incompleto. Então, quando o evangelho se tornar completo, quando nós tivermos o íntegro evangelho,
E quando esse evangelho for pregado por todo mundo, então virá o fim. A terceira afirmação que eu faço no vídeo anterior, a terceira afirmação, a terceira ideia que eu falo no vídeo anterior a este, é sobre a parousia, a segunda volta de Jesus. A parousia significa segunda volta de Jesus, e parousia também, do grego, quer dizer presença. Então, uma forte presença de Jesus marcará, portanto, sua segunda vinda. E o que eu quero dizer agora, lembrando essas três coisas, é: se a remissão de Judas Iscariotes acontecer, se a promessa que Jesus faz a Judas, dizendo que ele iria ser redimido, dizendo que ele iria ascender sobre esta geração, se essa promessa acontecer, se o íntegro evangelho, que a remissão de Judas tem relação com o íntegro evangelho, ou seja, no íntegro evangelho, Judas passará de traidor para apóstolo que mais amou Jesus Cristo e que aceitou fazer parte de um grande plano junto com Jesus Cristo. Se essas duas afirmações primeiras acontecerem, se confirmarem, então nós teremos, portanto, a presença, naturalmente, a presença de Jesus em todo esse plano. Teremos, portanto, a confirmação da presença de Jesus em todo esse plano. E essa forte presença confirmada de Jesus em todo esse plano, isso sim confirmará sua segunda vinda. Então não será um Jesus que virá voando sobre as nuvens que confirmará sua segunda vinda, mas a segunda vinda de Jesus Cristo será confirmada de maneira racional, através deste grande plano que foi resguardado nos 4 evangelhos, que é a base da minha teoria, que afirmo que os 4 evangelhos são um gigantesco quebra-cabeças teológico. Então, são essas 3 coisas, somando com essa quarta, que é a minha teoria, que gostaria que vocês lembrassem agora. Lembrei, né? Trouxe essa lembrança, porque isso vai se encaixando agora com o restante do vídeo. Vamos agora seguir para essa primeira montagem. Só mais um detalhe e rapidinho, e peço paciência, pessoal, porque se trata realmente de um grande quebra-cabeças teológico. E como quebra-cabeças teológico, como qualquer quebra-cabeça já é complicado, né? Imaginem um quebra-cabeças de 2000 anos e um quebra-cabeças teológico. Eu gostaria de trazer aqui para vocês aqui eu sou estudante, estou no meu 3º ano da faculdade de teologia e vi esse importante aqui texto durante os meus estudos. Então diz assim: teologia é sempre uma continuidade. Precisamos considerar e respeitar autores que já estudaram sobre o tema que desejamos aprofundar, ainda que seus problemas, hipóteses e objetivos sejam diferentes. A validade de uma pesquisa acadêmica está em nos inserirmos em um grupo que já caminha, que pensou antes, que buscou respostas antes de nós. E por que eu quis ler esse texto aqui para vocês? Porque tem um autor que já pensou, que já buscou respostas antes de mim sobre ligado ao tema aqui, que já buscou respostas antes de mim, e essa caminhada foi feita aqui por esse autor, Raymond Brough. Ele buscou o que eu estou buscando. O que eu estou buscando é a identidade do discípulo que Jesus amava. Eu busco a identidade do discípulo amado.
Aqui é a obra de Raymond Brough, e Raymond Brough passou um quarto de século estudando o que ele chama de obras joaninas. Obras joaninas. E após 25 anos de busca, no que diz respeito ao discípulo amado, ele é muito importante essa informação, pessoal. Ele afirma assim, entre parênteses, estou inclinado a mudar de opinião, assim como mudou outro grande teólogo, R. Schnakenburg. É um teólogo alemão, pessoal, de difícil pronúncia aqui. Entre parênteses, estou inclinado a mudar de opinião, assim como esse autor o fez, abandonando a posição que tomei no meu primeiro volume de meu comentário AB, que identifica o discípulo amado com um dos 12, isto é, com João, filho de Zebedeu. Insistia, então, na combinação de provas externas e internas, que tornava esta hipótese uma das mais fortes, né? O discípulo que Jesus amava, o autor do quarto evangelho, é João. Essa era a hipótese mais forte de que João fosse o discípulo que Jesus amava. Aí ele continua: reconheço agora que a evidência externa e interna provavelmente não podem ser harmonizadas. A evidência externa, final do século II, que identifica o discípulo amado com João, é um passo posterior numa direção já visível no próprio Novo Testamento, isto é, uma tendência de simplificar as origens cristãs pela redução a 12 apóstolos. Aí continua, terminando aqui, pessoal. Kuma, então, pode ter razão com sua teoria amplamente aceita. Outro grande teólogo, pessoal. Kuma, Rudolf Kuma, se eu não estou enganado, me perdoe, mas aqui só tem Kuma. Ele diz assim: Kuma, então, pode ter razão com sua teoria amplamente aceita, de que não podemos saber o nome do discípulo amado. Depois desse, então, a minha pesquisa, como disse aqui o texto anterior, ela parte de uma pesquisa que já ocorreu, que já existiu, de uma busca que já ocorreu. Raymond Brough procurou confirmar quem era o discípulo amado, se de fato era João, como a igreja lá atrás atribuiu a João o quarto evangelho. É o discípulo amado, o discípulo que Jesus amava, autor confirmado do quarto evangelho. É ele, esse discípulo é João, apóstolo, depois de 25 anos, um quarto de século. Essa é a conclusão de Raymond Brough. Ele concorda com vários autores que não dá para saber se o discípulo amado, não dá para confirmar que o discípulo amado seja João apóstolo. Isso também está na introdução da Bíblia de Jerusalém, né? Essa mesma coisa essa mesma conclusão que teve aqui. Raymond Brough conclui seu trabalho dizendo que não dá para confirmar que o discípulo que Jesus amava seja João. E partindo dessa obra, que é a base de pedra do meu livro, é o alicerce de pedra do meu livro, uma obra incrível citada por grandes autores, né? Partindo dessa obra, como eu disse, essa é a base de pedra do meu livro, eu digo que sim, que dá para provar que João apóstolo não é o discípulo amado, ou que o discípulo amado não é João apóstolo. Dá para provar sim. Essa é a minha busca, que parte já de, como eu disse, de um grande trabalho, um trabalho acadêmico. Então, eu busco a identidade do discípulo que Jesus amava, né? E os 4 evangelhos, sendo, na minha teoria, um grande quebra-cabeças teológico, vão
nos confirmar, né, ou vai nos confirmar, esse grande quebra-cabeça, 4 evangelhos, a identidade do discípulo amado e, portanto, confirmar que, de fato, João, apóstolo, não é o autor do 4º evangelho, não é o discípulo que Jesus amava. Vamos agora seguir para essa primeira montagem, ter essa primeira experiência de montagem, né, do grande quebra-cabeça 4 evangelho e confirmar e trazer essa confirmação que Judas Iscariotes não participou do ritual eucarístico. Vamos para essa primeira experiência de montagem do quebra-cabeças 4, desse gigantesco quebra-cabeças 4 evangelhos. Essa constatação de que Judas Iscariotes não participou do ritual eucarístico não seria possível se não tivéssemos os 4 evangelhos. Ou seja, se só tivéssemos os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, essa constatação de que Judas Iscariotes não participou do ritual eucarístico não seria possível. Se só tivéssemos o 4º evangelho, essa constatação não seria possível. Nem teríamos o ritual eucarístico, pois no 4º evangelho nós não temos o ritual eucarístico, o relato do ritual eucarístico. Essa constatação só é possível pelo fato de termos os 4 evangelhos, pelo fato de termos todas as peças disponíveis, pelo fato de termos o quebra-cabeça completo na nossa frente para ser montado e constatarmos muitas coisas. A principal constatação a que iremos chegar nessa grande montagem será a identidade do discípulo que Jesus amava, autor do 4º evangelho. Ok? Então, para esse propósito aqui, para esse objetivo aqui, nós vamos ler, nós vamos observar o relato do anúncio da traição, né? Diz assim, um anúncio da traição. Então, nós vamos utilizar aqui, ler, né, os livros de Mateus, de Marcos e de Lucas, né? Esses 3 autores aqui. Nós vamos ler esses 3 livros. Não vou usar o de Lucas, porque Lucas faz uma invertida, sendo a mesma coisa, então não precisamos, porque iria confundir aqui. Não é necessário. São necessários esses 3 livros que eu mencionei para chegarmos aqui a uma conclusão óbvia de que Judas não participou do ritual eucarístico. Lendo aqui o anúncio da traição de Judas, Mateus 26, 20, nós temos assim, ao cair da tarde, eu vou ler rapidamente aqui, pessoal. Ao cair da tarde, ele pôs-se à mesa com os 12 e, enquanto comia, disse-lhes, em verdade vos digo, um de vocês me entregará. Prestem muita atenção nessa primeira fala, que fala esta, em verdade vos digo, um de vocês me entregará. Pois essa fala existe, essa mesma fala que é o início, onde Jesus vai avisar que um deles vai entregá-lo, existe lá no início de Marcos, né? Nessa mesma narração de Marcos, nessa mesma passagem relatada por Marcos, e também vamos ter essa igualdade também, essa mesma fala no evangelho, no 4º evangelho, o evangelho acreditado ser João, né? Como eu falei aqui, mas não vamos nos deter nisso neste momento. Vamos nos concentrar, agora como eu disse, que esta fala, em verdade vos digo, um de vós me entregará, existe nos 3. E aqui, pessoal, na barrinha aqui, ó, da Bíblia de Jerusalém, temos uma barrinha aqui
que são duas barrinhas paralelas, indicando que se trata do mesmo momento. Ok, continuando. Então, ainda em Mateus aqui, em verdade vos digo, um de vós me entregará. Eles, muito entristecidos, puseram um a um por perguntar, e acaso sou eu, Senhor? E aconteceu, né? E acontece na sequência, Jesus responde a um, e tem todo um pequeno tumulto, digamos assim, uma pequena agitação nesse momento, e na sequência, depois de todo esse pequeno tumulto, comoção que teve aqui, quando Jesus anuncia que um deles iria entregá-lo, depois de tudo isso, na sequência do Evangelho de Mateus, nós teremos o ritual eucarístico, ok? Estando aqui agora no livro de Marcos, né, no livro de Marcos, o anúncio da traição de Judas, capítulo 14, versículo 17, diz assim: ao cair da tarde, ele foi para lá com os 12, e enquanto estavam à mesa comendo, Jesus disse: em verdade, aquela mesma fala, que é muito importante, em verdade vos digo, um de vós que come comigo há de me entregar. Aí a mesma comoção, todas aquelas perguntas para Jesus, acaso sou eu, e temos o final, né, desse trecho, e em seguida temos a instituição da Eucaristia, né? Temos a instituição da Eucaristia. Então vamos agora, para a gente entender, para depois eu explicar, para vocês entenderem tudo isso, vamos agora à leitura dessa mesma passagem relatada pelo quarto evangelho. Voltando aqui agora, vamos agora aqui para a leitura desta mesma passagem, o anúncio da traição, né? Assim é que todas as Bíblias trazem esse termo traição. Mas vamos entender isso, aprofundar essa questão do termo mais para